Pai eterno, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença com a tua palavra nessa manhã, palavra de sabedoria. Vamos ministrar aqui, palavra que foi inspirada ali a Salomão, sobre entregar a vida ao Senhor, confiar no Senhor, que o Senhor vai endireitar nossos caminhos e assim cremos. Oh Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pela nossa vida, por esse ar que respiramos, pela noite que passamos. Obrigado pela vida do Marco Túlio, meu sobrinho, que está aniversariando hoje. Que o Senhor possa conceder graça a ele e conhecimento, para que ele possa endireitar suas veredas, que ele possa passar esse aniversário entendendo, reflexivo sobre as palavras de sabedoria neste manual de vida do Senhor chamado Bíblia Sagrada. Que ele possa refletir de fato e não fazer como a instrução também em Salomão, lá em Eclesiastes 7, falando que é melhor a pessoa estar em um velório do que numa festa, do que num banquete. Porque no velório as pessoas ficam mais reflexivas. Oh Pai, eu neste momento intercedo por ele, dou a ele o acesso de alguma forma, para que o Senhor o acesse de volta, para que ele possa compreender que a reflexão necessária, a correta, a insabedoria, a imprudência, é a reflexão sobre a tua palavra. Pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Se a gente confiar no Senhor, o Senhor tudo fará. O Senhor endireitar nossas veredas, tudo o Senhor faz para nós, Senhor. Mas, logicamente, que temos que ter posição no nosso coração, tendo esse entendimento, buscando os acessos ao Senhor nosso Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo e nos ajude no texto aqui ministrado. Oh glória. Muito obrigado, Senhor. Amém. Meus irmãos, então, hoje, terça-feira, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aniversariante Marco Túlio, assim como eu disse em oração, meu sobrinho, que Deus continue lhe abençoando, mas que você, assim como eu preciso, assim como todos nós precisamos, que busque a sabedoria no Senhor, que deixe os padrões do mundo para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E esta perfeita vontade de Deus é que nós avancemos neste conhecimento, para não sermos como aqueles que Oséias, um profeta, disse: o meu povo, foi falado por inspiração de Deus, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então não pereça, meu sobrinho, cuide da sua vida, cuide do seu futuro, cuide da sua descendência, com o conhecimento nas Escrituras, para que o seu coração te mova a veredas retas. Oh glória, é o que eu desejo para você. Feliz aniversário. E a palavra diz aqui em Provérbios 3, versos 5 e 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E acharás graça, olha bem, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes do teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Oh glória, glória a Deus. Meus irmãos, é autoexplicativo, porém, temos que entender como avançar
Olha bem, acharás graça. Então a graça é o favor imerecido do Senhor para conosco e a boa compreensão diante de Deus e dos homens, se confiar nele, no Senhor de todo o teu coração. E já paro aqui, de todo o teu coração. Meus irmãos, a definição para mim assim, e descobri isso tem menos de 2 meses. Não que eu descobrisse nesses 2 meses para cá, mas que me deixou claro que a visão é essa, de trabalhar o nosso coração perante o Senhor, para não nos estribar do nosso próprio entendimento. Aqui dá uma pegada mais ou menos assim, de não confiar, mais ou menos isso, de não confiar no nosso próprio entendimento, mas sim confiar no Senhor, no nosso coração. E o que eu aprendi de 2 meses para cá, é o seguinte: a definição mais correta para a gente conduzir nossas vidas nesta confiança, nesta entrega, está lá em Hebreus 4:12, quando o autor, inspirado por Deus, nos traz essa pérola. Olha bem, quando ele vai mencionar que, eu sei de cor, mas eu quero pegar o 11 para que eu e vocês aprendamos de uma forma mais contundente. Olha bem, no 11 vai dizer: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Ou seja, neste coração, o que vai dizer aqui, primeiro, o nosso esforço tem que ser para chegar nesse descanso, a fim de que ninguém caia. Olha bem, então a gente não vai cair se a gente estiver nesse descanso segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, se a gente obedecer, o nosso coração, a nossa vida não vai fazer a gente ir para caminhos tortuosos. Então a gente não vai cair, a gente vai ter descanso, porque aqui vai dizer, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus, ela está aqui desde a fundação dos tempos, desde Moisés começou a trabalhar ali a chamada Torá, e depois para nós aqui o Pentateuco, e hoje aqui neste momento a palavra de Deus está dizendo para mim, para vocês, para o aniversariante Marco Túlio, que para você ter o descanso, para que você não caia em ciladas dos inimigos, que você, primeiro, que você não seja desobediente às Escrituras Sagradas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Por isso que eu fiz essa analogia, trazendo sobre isso, no verso 5, que é o início do verso do nosso estudo aqui nessa manhã. Confia no Senhor de todo o teu coração. O que precisamos então, para ser apto para discernir os pensamentos e o propósito do nosso coração, é a palavra viva e eficaz. Por isso que vai dizer que então não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no seu entendimento, não confie na sua inteligência, não confie na sua capacidade.
Confie no Senhor que está em você, te capacitando, te dando este entendimento. E esse entendimento temos que ter mediante a configuração que Ele quer que façamos mediante as Escrituras sagradas. Então não confie, porque senão você vai abrir um preceito de orgulho, de prepotência, de arrogância. E se a gente assim fizer, nós vamos ser barrados pelo nosso próprio coração, pelo nosso próprio entendimento, pela configuração do nosso Senhor, porque Ele diz que Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então reconheça em todos os teus caminhos. Salmos 37, verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E ele endireitará as tuas veredas. Olha bem o que nos traz aqui, o que Paulo diz e depois Tiago. Filipenses 4, no verso 6. Olha o que a palavra diz para nós, para ir fechando esse raciocínio. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ação de graça, meus irmãos, é a gente reconhecer a soberania de Deus e fazer algo glorificando, exaltando o nome do nosso Deus. E as suas petições vão ser conhecidas porque você vai estar orando, você vai estar suplicando, mas você vai tendo a sua configuração mediante a palavra de Deus, trabalhando o teu coração para que a palavra de Deus torne ali apta para discernir os propósitos do teu coração. E aqui fecho com meio-irmão de Jesus, filho de Maria, Tiago, capítulo 1, no verso 5. Se, porém, eu e vocês, e você, Marco Túlio, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ser-lhe-á a concedida. Esse impropera aqui tem a ver com ninguém vai te caluniar, ninguém vai te angustiar, porque se você ficar ali firme em sabedoria, pedindo ao Senhor, Ele vai dar liberalmente e vai ser concedido a nós. Fechei aqui com o grande Tiago, homem. Por isso que todos nós podemos e precisamos ter esperança. Você que ainda não anda no caminho do Senhor. Tiago, enquanto Jesus estava ali em vida, ele não se decidiu, ele não acreditava ali no teu irmão, com todo o poder ali, com tanta sabedoria, mas mesmo assim não acreditava. E ele veio decidir após a ressurreição de Cristo Jesus. Não é tarde para você se decidir, mas o quanto antes, melhor para a sua vida, porque o Senhor bate a porta e as veredas da justiça dele, ela vai endireitar teus caminhos, só que você tem que ter posição. Eu e vocês precisamos ter posição para conduzir nossas vidas com a eficácia da palavra, tornando-a viva em nosso propósito, em nossos pensamentos. É isto que a mensagem do Senhor nos traz essa manhã, confiando nele de todo o teu coração, porque ele vai endireitar a nossa vereda. Oh, glória! Fica em paz,
e até amanhã com a permissão do nosso Criador. E tudo de bom. Abraço.